O livro de Jó. Conteúdo. O livro de Jó tem sido chamado de poema dramático de uma história épica. J. Sidlow Baxter. Os capos 1 e 2 são um prólogo que descrevem o cenário da história. Satanás apresenta-se ao Senhor, junto com os filhos de Deus, e desafia a piedade de Jó, dizendo: porventura teme Jó a Deus de balde? 1:9. Vai mais longe e sugere que se Jó perdesse tudo o que possuía, amaldiçoaria a Deus. Deus dá licença a Satanás para provar a fé que tinha Jó, privando-o da sua riqueza, da sua família e, finalmente, da sua saúde. Mesmo assim, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. 2:10. Jó então é visitado por 3 amigos: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, que ficam tão impressionados pela deplorável condição de Jó, que permanecem sentados com Jó durante 7 dias sem dizer uma só palavra. A maior parte do livro é composta por 3 diálogos entre Jó e Zofar, seguidos pelo desafio de Eliú a Jó. Os 4 homens tentam responder à pergunta: por que sofre Jó? Elifaz, argumentando a partir da sua experiência, declara que Jó sofre porque pecou. Argumenta que aqueles que pecam são punidos. Como Jó está sofrendo, obviamente pecou. Bildade, sustentando sua autoridade na tradição, sugere que Jó é um hipócrita. Também ele faz a inferência de que se os problemas vieram, então, Ló deve ter pecado. Se fores puro e reto, certamente, logo despertará por ti. 8:6. Zofar condena Ló por verbosidade, presunção e pecaminosidade, concluindo que Jó está recebendo menos do que merece, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. 11:6. Na sua resposta aos seus amigos, Jó reafirma a sua inocência, dizendo que a experiência prova que tanto o justo como o injusto sofrem, e ambos desfrutam momentos de prosperidade. Lamenta o seu estado deplorável e as suas tremendas perdas, expressando a sua tristeza em relação a eles por acusarem-no, em lugar de trazer-lhe consolo. Depois que os 3 amigos terminam, um jovem, chamado Eliú, confronta-se com Jó, que prefere não responder às suas acusações. O argumento de Eliú pode ser resumido desta maneira: Deus é maior do que qualquer ser humano. Isso significa que nenhuma pessoa tenha o direito ou a autoridade de exigir uma explicação dele. Argumenta que o ser humano não consegue entender algumas coisas que Deus faz. Ao mesmo tempo, Eliú sugere que Deus irá falar se ouvirmos. A sua ênfase está na atitude do sofredor, ou seja, uma atitude de humildade levará Deus a intervir. Essa é a essência da sua mensagem. Em vez de aprender com o seu sofrimento, Jó demonstra a mesma atitude dos ímpios para com Deus, e esta é a razão pela qual ainda está sofrendo aflição. O apelo de Eliú a Jó é: 1. Ter fé verdadeira em Deus em vez de ficar pedindo explicação. 2. Mudar a sua atitude para uma atitude de humildade. Não se deve concluir que todas as objeções dos amigos de Jó representem tudo o que se pensava de Deus durante aquela época. Na medida em que a revelação da natureza de Deus foi se fazendo conhecida através da história e das Escrituras, descobrimos que algumas dessas opiniões eram incompletas. Evidentemente, isso não faz com que o texto seja menos inspirado, antes nos dá um relato inspirado pelo Espírito Santo dos incidentes como realmente aconteceram. Quando os 4 concluíram, Deus respondeu a Jó de dentro de um remoinho. A resposta de Deus não é uma explicação dos sofrimentos de Jó, mas, através de uma série de perguntas, Deus procura tornar Jó mais humilde. Quando relemos a fala de Deus através do remoinho, tiramos 3 conclusões a respeito do sofrimento de Jó. 1. A intenção de se revelar a Jó a causa dos seus sofrimentos. Deus não podia, provavelmente, explicar alguns aspectos do sofrimento humano no momento em que acontece, sem o risco de destruir o próprio objetivo que esse sofrimento é destinado a cumprir. 2. Deus se envolve com a realidade do ser humano. Jó e o seu sofrimento são suficientes que Deus fale com ele.
3. O propósito de Deus também era o de levar Jó a abrir mão da sua justiça própria, da sua defesa própria e sabedoria autossuficiente, de forma que pudesse buscar esses valores em Deus.